Por que que pacientes que têm o mesmo transtorno mental, a mesma doença em saúde mental, podem ganhar atestados de afastamento do trabalho de tempos tão diferentes? Eu fiz um texto no blog sobre esse tema o ano passado, é um dos textos mais acessados do meu site, eu achei isso super curioso. Eu até recuperei esse texto agora, vou usar até de colinha para falar o que eu quero falar. No final das contas, aquela história de que cada paciente é diferente vai ser sempre uma verdade. É um clichê e vai ser sempre uma verdade. Cada paciente é diferente, a depressão de um não é igual à depressão do outro. Usando aqui a depressão como exemplo. Mas para muito além disso, tem outros fatores que a gente considera quando está pensando no tempo de afastamento. Primeiro de tudo, a gente considera a fase da doença e a fase do tratamento. Então, primeiro e segundo de tudo, então é um paciente que está no começo da doença, com sintomas muito agudizados, muito floridos, muitos sintomas desestabilizando aquele paciente, ele não sabe nada sobre isso. O tratamento está no começo, então está na fase de adaptação aos medicamentos, por alguma razão pode estar tendo efeitos colaterais mais fortes ou alguma dificuldade em relação à adaptação. E a gente já leva isso em consideração para dizer se esse paciente precisaria ficar afastado 1, 2, 3 semanas, ou 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3 meses, por exemplo, tá? Ou já estava numa fase de manutenção e por alguma razão, algum gatilho, biológico ou não, psicológico, emocional, social, enfim, teve uma piora. Ou é um paciente que já está bem cronificado, a doença já existe há muito tempo, os sintomas mais cronificados, mais cristalizados, que são mais refratários ao tratamento, ou seja, não respondem também aos tratamentos tradicionais e podem ser necessários outros tipos de tratamento, por exemplo, eletroconvulsoterapia, que é um outro tema que eu amo e eu acho que vale a pena trazer sobre isso também, que isso impacta completamente a rotina e o acesso ao tratamento de um determinado paciente, certamente vai impactar o tempo de afastamento. E aqui a gente está falando também de acesso, olha um outro critério importante, acesso a tratamento. Então, um paciente do SUS que você vai passar em consulta, de repente, a cada 4 meses ou 6 meses, porque naquela atenção primária ele não tem acesso à consulta com mais frequência, vai precisar de quanto tempo de afastamento? Se idealmente você precisa avaliar novamente para liberar deste afastamento. Agora, um paciente que pode passar em consulta toda semana ou a cada 15 dias e tem acesso a essa reavaliação contínua, ele pode receber atestados mais curtos, porque ele vai poder ser reavaliado mais próximo para esse atestado ou essa indicação de afastamento ser revista continuamente. Então, se no contexto de saúde a gente está falando do bio, do psíquico e do social, há décadas já se fala nesse contexto, então no contexto de adoecimento isso também tem que ser levado em consideração. E aqui dentro de contexto social a gente não está falando só do acesso ao tratamento mais próximo ou não, mas a gente está falando também de apoio. Então um paciente que tem mais apoio, que tem uma família mais próxima, um contexto social diferente, resumindo aqui, vai ter mais pilares de tratamento, vai ter mais remédios, né? Se essa família for uma família promotora de saúde, não for uma família adoecedora. Então, o contexto social também pode favorecer um maior tempo ou um menor tempo de afastamento. E outro fator que influencia enormemente o tempo de afastamento é se o paciente tem ou não outras comorbidades, ou seja, outras doenças, junto com aquela doença específica que aquela doença está indicando o afastamento. Por quê? Porque a presença de comorbidades, sejam comorbidades físicas, sejam outras comorbidades de saúde mental, podem agravar o contexto biopsicossocial do paciente como um todo. Ou seja, aquele paciente está mais grave por conta de um contexto biopsicossocial, por conta da presença de outras comorbidades. Então, você vai receber, você como empresa, né, um atestado que o paciente autorizou o CID, colocar ali a doença o CID de depressão, por exemplo, um vai ter 10 dias, o outro vai ter 120, estou dando um exemplo, e você duvida do médico, mas às vezes tem motivo para isso. E aí não sou eu falando, querendo, impondo, é só a realidade como ela é. As pessoas são complexas. E lidar com pessoas significa necessariamente lidar com esta complexidade. Quando tudo no planeta for tecnologia IA gerada por IA,
aí vai ter um número muito menor de pessoas, mas por enquanto ainda não é. Então, por enquanto, essa complexidade tem que ser levada em consideração.